Boa noite. Boa noite. Falta d'água em Itu. Vigias são contratados para garantir segurança em Bicas. Explosão em oficina mecânica em Osasco mata uma pessoa. Prefeitura começa a notificar imóveis ociosos no centro. Eles terão aumento no IPTU. Brasil vai medir temperatura de viajantes que vierem de países atingidos pelo ebola. IBGE mostra o aumento no número de mulheres chefes de família, mas elas ainda ganham menos. E na série Cara de São Paulo, Emanuel Araújo, artista plástico e museólogo. Moradores de Itu, no interior de São Paulo, que sofrem com a falta d'água há quase 9 meses, agora têm outra preocupação. Criminosos que furtam água nas filas das bicas. As caixas que a prefeitura espalhou pelos bairros para ajudar no abastecimento são vigiadas por guardas civis metropolitanos. Atualmente, essa é a imagem que mais se vê na cidade. Pessoas andando pelas ruas em busca de água. A Bica Santa Terezinha é uma das mais procuradas. Para Tânia, vir até aqui virou uma rotina. Só assim, ela garante o abastecimento da própria casa. A pessoa só vive em função disso agora aqui. E fora o investimento, né? Porque a bomba e etc e tal fica em torno de R$500 para você poder ter a bomba para mandar água para a caixa. E além de todo o transtorno, os moradores têm agora mais uma preocupação. O medo de terem os galões com água roubados, como aconteceu na semana passada com quem estava na bica. O pessoal vieram aí de madrugada aí com arma aí, daí pegaram os baldes do pessoal, obrigaram eles a colocar o balde no carro e levaram embora a água do pessoal aí. A dona Marli perdeu o dia de trabalho. É mais seguro vir de manhã. E a água será suficiente para apenas um dia. Não tinha como deixar as crianças em casa sem água, eu tive que vir recarregar água para sair para trabalhar amanhã e deixar pelo menos água em casa para eles. Marcos chega a levar 400 litros por vez. Ele precisa buscar água pelo menos 2 vezes por semana. Para banho, banheiro, lavar roupa. Então não posso deixar acabar lá, eu sempre mantenho cheio. A gente já está aqui na bica por cerca de 20 minutos e não para de chegar gente por aqui. E olha que esse movimento é dia e noite. Itu fica a cerca de 100 quilômetros da capital paulista e já enfrenta o racionamento de água desde fevereiro. Seu Antônio vê o movimento do comércio de água crescer a cada dia. Os estoques estão baixos porque a procura pelos galões de 20 litros dobrou na cidade. Quanto que o senhor vendia antes? 50, 60, hoje em torno de 100, 110 galões dia. Mas nem todos podem comprar os galões. Os moradores estão buscando água também nessas caixas de 20 mil litros que foram instaladas em alguns pontos aqui da cidade. Elas são abastecidas pelo caminhão-pipa e depois os moradores trazem os seus próprios recipientes para levar a água para casa. Nesses pontos, homens da Guarda Municipal acompanham de perto os moradores. Além do risco de furtos, não são raras as discussões entre as pessoas que buscam a água. Agora vem saco? Não, a gente se ajuda, todo mundo vai pegar a água, a gente tem paciência. Não estou pegando para mim, estou pegando para minha mãe de 80 anos, é aposentada, professora. E a gente até estava conseguindo comprar antes, mas agora com os protestos, né, que o pessoal está queimando tudo aí, então os caminhões não querem mais ir entregar. Márcia diz que a última vez que a água chegou na torneira de sua casa foi há mais de um mês. Por isso a situação é desesperadora. A situação de você abrir uma torneira e não ter água, né, por um longo tempo começa a ficar muito estressante, né? E a gente tem que pensar agora num projeto maior, né? Uma coisa macro mesmo, né? O que nós vamos fazer com a água, né? E clamar mesmo as pessoas que têm água neste momento, que conscientizem-se, né? Situação dramática. A Prefeitura de Itu criou no dia 24 de setembro um comitê de gestão para solucionar a crise hídrica na cidade. Em nota, a Prefeitura confirma que há escolta para caminhões-pipa quando a concessionária solicita. Nesta semana, o governo de São Paulo também autorizou o repasse de R$2 milhões para reforçar o abastecimento em Itu. Explosão em uma oficina mecânica em Osasco, na Grande São Paulo, mata homem que estava trabalhando no local. A vítima tinha 50 anos. Outro funcionário da empresa teve ferimentos leves e foi socorrido.
Foi o tanque de um caminhão que explodiu. A perícia técnica deve apontar as causas do acidente, mas, segundo a primeira avaliação, havia resíduo de chorume e gás metano no interior do tanque. Uma faísca pode ter causado a explosão. O soldador Valderez Pereira dos Santos, de 50 anos, que trabalhava na oficina, morreu na hora. Os bombeiros passaram a manhã recolhendo fragmentos do corpo que ficaram espalhados nos imóveis vizinhos. A empresa onde houve a explosão está interditada. Ela fica do outro lado desse muro. Nós estamos aqui numa empresa vizinha para mostrar os impactos da explosão. Ali um pedaço do telhado que ficou revirado, retorcido, e aqui vidro quebrado no chão das janelas que não resistiram ao impacto da explosão. A gente estava trabalhando aqui, né? A gente só viu um estouro, né? A gente olhou lá, tem um fogo subindo assim, a gente correu, a Defesa Civil teve aqui, fez uma vistoria aí. Não liberaram o meu estabelecimento ainda, né? Ah, tá. Só vão vir segunda-feira, porque tem os muros danificados, eles falaram que não pode funcionar ainda. A Defesa Civil interditou alguns imóveis próximos ao local da explosão para avaliar possíveis danos nas estruturas. A polícia prendeu hoje 2 suspeitos de matar a empresária Vanessa Baroni, de 39 anos. Ela foi morta na frente dos filhos. O crime ocorreu na zona oeste de São Paulo. Os nomes não foram divulgados, mas um deles, segundo a polícia, teria confessado que atirou na empresária. O crime ocorreu na noite de 15 de setembro, em frente a um condomínio de classe média no bairro do Rio Pequeno. Vanessa saía de um condomínio com os filhos quando foi abordada por 2 homens. Ao resistir à abordagem, a empresária levou um tiro no peito e um dos 3 filhos dela foi ferido de raspão. Polícia Federal e Ministério da Previdência Social fazem operação de combate a um suposto esquema de fraude no INSS, aliás. A ação foi feita no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Federal, as irregularidades na concessão e pagamento de benefícios sociais ocorrem desde 1998 e podem ter causado um prejuízo de 40 milhões de reais aos cofres públicos. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e 17 ordens de condução coercitiva. As fraudes, segundo a Polícia Federal, ocorriam por meio da inserção de informações falsas no sistema de cadastro da Previdência Social. A Prefeitura de São Paulo começou hoje a notificar os imóveis ociosos da cidade, principalmente os da região central. A ideia é que o IPTU destes locais tenha um aumento progressivo, começando com um reajuste de 2% já no ano que vem. Bem ao lado do Poupa-Tempo da Sé fica o Caveirão. Assim, este prédio abandonado na Rua do Carmo é chamado por moradores e comerciantes da região. Sem utilização há décadas, servia como moradia para cerca de 200 pessoas. No início do ano, as famílias foram retiradas. Do outro lado da rua fica o comércio de Ângelo. Para ele, a revitalização deste espaço melhoraria o comércio do centro da cidade. Se for comercial é ótimo, né? Porque aí traz tráfego pra gente, né? Fica muito bom, né? E se for residencial também, porque pelo menos, né, dá uma limpada, torcendo para que o negócio fique melhor. Na primeira fase, 68 imóveis serão notificados. Os proprietários terão 1 ano para apresentar um projeto de construção, 2 para iniciar as obras e 5 para concluir. Depois deste prazo, o imóvel pode ser desapropriado. A ideia é que o IPTU destes locais tenha um aumento gradual, começando com reajuste de 2% no imposto do próximo ano. Em 5 anos, o reajuste poderá ser de 15%. Segundo a Prefeitura, o objetivo a partir de agora é diminuir a especulação imobiliária e evitar a degradação em regiões com estrutura, como a região central da cidade. Um levantamento feito por professores da USP aponta que São Paulo tem cerca de 2.000 imóveis ociosos, sendo 60% no centro da cidade. Imóveis que tenham 60% de área ociosa já serão notificados. É o caso deste prédio na Avenida São João. Por aqui, muitos andares estão com as luzes apagadas por falta de uso. Há 40 anos funciona a empresa de engenharia civil da família de Marcos. A sugestão é os proprietários reformarem e alugarem ou ocuparem, né? Os outros proprietários. Porque os nossos imóveis estão ocupados. Na Rua Francisca Michelina, na Bela Vista, o terreno onde hoje funciona o estacionamento da Associação Paulista de Medicina também foi considerado como ocioso pela Prefeitura.
Mas o secretário-geral da associação conta que já está prevista a construção de um centro de convenções. Não nos pegou desprevenido porque a gente já tinha esse planejamento. A gente torce para que esse centro realmente se revitalize, que você possa transitar nele sem violência, com conforto e com uma beleza que ele possui naturalmente. A Prefeitura informou que o proprietário notificado pode apresentar impugnação no prazo de 15 dias contados da data de recebimento da notificação. O dono do terreno deverá expor as razões do porquê não deveria ter sido notificado. A impugnação deve ser protocolada no 17º andar da Rua São Bento, número 405, no centro da cidade. Grupo invade a agência bancária em Higienópolis e faz reféns. Os criminosos atacaram um banco na Avenida Angélica no começo da tarde e fizeram 8 reféns, entre clientes e funcionários. De acordo com a Polícia Militar, após 40 minutos de negociação, os bandidos se entregaram e liberaram todos os reféns. O primeiro fugiu, tá? Esse indivíduo deve ser procurado posteriormente pela Polícia Civil, investigação no inquérito vai ser instaurado, e os outros 4 ficaram. Por quê? Porque as viaturas chegaram muito rápido. Eles foram convencidos a entregar as armas, entregaram 3 revólveres e uma pistola lá pelos fundos. Na tentativa de fuga, um dos criminosos chegou a quebrar o vidro da agência e cortou a cabeça. A ação terminou por volta de 1h30 da tarde com a prisão dos 4 assaltantes. Nenhum refém ficou ferido. A Polícia Civil irá investigar como o grupo armado passou pela porta giratória da agência bancária. A avenida chegou a ficar interditada por algumas horas. E quem usa o transporte público deve ficar atento neste fim de semana. A linha 4 amarela do metrô ficará totalmente fechada no domingo. A paralisação é por conta de testes que serão feitos na nova estação Fradique Coutinho, que deve ser inaugurada no próximo dia 15. Aos domingos, a linha transporta em média 175 mil usuários. A linha vai retornar normalmente à operação na segunda-feira. Segundo a Via 4, empresa que administra o trecho, com o fechamento da linha, os passageiros vão poder contar com os ônibus do Paese, plano de apoio entre empresas em situação de emergência para deslocamento nas estações Butantã, Pinheiros e Faria Lima até clínicas da linha 2 verde. Desde setembro de 2013, durante alguns fins de semana, as estações da linha 4 amarela operam de forma diferenciada para a execução de obras nas futuras estações. Para o prefeito Fernando Haddad, as ciclovias vieram para ficar em São Paulo. Os ciclistas, de maneira geral, aplaudem a iniciativa. Mas tem paulistano que critica a criação dessas vias exclusivas em determinadas ruas da cidade, tanto nos bairros quanto na região central. Da Vila Mariana, onde mora, até o centro onde trabalha, Daniel leva 30 minutos pedalando. Investiu em uma bike moderna, dobrável, de alumínio, tudo para abandonar o transporte público. Venho com uma qualidade bem melhor, assim, ao ar livre, olhando a paisagem. A ciclovia que ele usa é a da rua Líbero Badaró. O espaço vem sendo criticado por ser supostamente mal aproveitado. Carros e outros veículos são vistos com frequência no espaço que deveria ser só de bicicletas. É ruim, né? Péssimo. Centro da cidade é tudo congestionado. Mas isso aqui não tem condições. Toma espaço dos carros. De todos, todo mundo, até do pedestre. Para esta urbanista, o uso pleno das ciclovias está a caminho. Ela aprova a iniciativa, mas acredita que ainda falte uma interligação completa com outros bairros. É uma modalidade de transporte que tem que ser vista em rede. O importante foi essa implantação inicial, mas o futuro a gente tem que trabalhar uma necessidade de articulação, de constituir realmente uma rede cicloviária. Outra ciclovia que está dando o que falar é esta daqui, que fica na rua Fernandes Moreira, na chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. É uma rua tranquila, quase que exclusivamente residencial. Alguns moradores daqui ficaram tão insatisfeitos que organizaram até um abaixo-assinado. Gaspar foi quem encabeçou a coleta das quase 1000 assinaturas encaminhadas à prefeitura. Eles alegam que o trecho não constava do projeto original e querem que a obra seja transferida para vias de maior movimento do bairro.
A gente gostaria que a ciclovia fosse implantada onde a gente já tem o costume de andar e aonde foi feito o projeto, quais sejam na rua Verbo Divino e na rua Alexandre Dumas. A reclamação também atinge motoristas. Você viu que a rua é estreita? O carro estaciona do lado, você passa, outro dia quebrei um retrovisor ali. Muito apertado. Muito apertado. Eu tenho que ir na loja ali, na minha advogada, não posso porque não tenho de estacionar. É horrível mesmo. De fato, dependendo do horário, o espaço fica assim, mais para calçadão. Mas também não faltam exemplos de usuários frequentes e que mudaram hábitos a partir da ciclovia na porta de casa. Para mim, eu venho aqui para voltar para casa também é ótimo, só precisava ter um pouco mais para lá também. Quando ligar com o CPTM e o metrô, aí sim que vai utilizar bastante aqui. Mas que de algum jeito tem que começar, né? O pessoal tem que começar a se acostumar a usar a ciclovia para aí todo mundo começar a usar, né? Em nota, a CET informa que os setores envolvidos ou interessados tiveram e têm espaço para debater, propor e melhorar o trabalho que vem sendo feito em relação às ciclofaixas. Afirma ainda que o plano de mobilidade cicloviária da CET, que inclui a bicicleta como modelo de transporte, está sendo estruturado dentro das normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. A partir deste sábado, começam a vigorar novos valores de multas de trânsito. A repórter Sabrina Pires está na rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo a Santos, e tem mais informações. Sabrina? Gabriel, as alterações no Código Brasileiro de Trânsito são 11 alterações, começam a valer a partir de amanhã, com multas até 10 vezes mais caras. E em caso de reincidência, o infrator terá de pagar o dobro de valor da punição. Para você ter uma ideia como vai doer no bolso, no caso de uma ultrapassagem em local proibido com manobra perigosa, por exemplo. Se o motorista for flagrado pela segunda vez cometendo essa mesma infração, terá de pagar R$ 3.850. É muita coisa. No caso das estradas, por exemplo, uma infração que a gente costuma ver bastante, a ultrapassagem pelo acostamento. Hoje, essa multa vale R$ 127 e vai, a partir de amanhã, valer R$ 957, uma alta de 650%. Entre essas mudanças, aumento também da multa para quem faz racha ou para quem faz uma manobra perigosa. O valor da multa também bastante salgada, R$ 1.915. Segundo o Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, essa medida tem o objetivo de incentivar as pessoas a conduzirem os veículos de maneira mais segura. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. PSDB entra com um pedido de auditoria do resultado da eleição presidencial no TSE. Na solicitação apresentada pelo deputado federal Carlos Sampaio, o partido sugere a criação de uma comissão com representantes do tribunal e de partidos para verificar o sistema que apura e faz a contagem dos votos. Para o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, João Otávio de Noronha, o pedido pode ser prejudicial à democracia. Ele garantiu que não há nada que comprometa o sistema eleitoral. Já para os petistas, essa é uma tentativa de terceiro turno. Campanhas de ao menos 125 deputados e 10 senadores que disputaram a reeleição neste ano contaram com doações feitas por secretários e assessores dos próprios parlamentares. De acordo com o levantamento feito pelo site Congresso em Foco, a contribuição de 363 funcionários resultaram na doação de R$ 1.380.000 para os respectivos chefes tentarem um novo mandato. E segundo a reportagem, mais de um caso foram identificadas doações cujo valor superava o salário recebido pelo funcionário. A prática é permitida pela legislação eleitoral. Brasil começa a medir temperatura de viajantes vindos de Serra Leoa, Guiné e Libéria, como medida preventiva para o controle do ebola. A ação teve início na manhã de hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Além da medição da temperatura corporal, os passageiros serão informados sobre os sintomas da doença e orientados a procurar imediatamente um serviço de saúde em caso de suspeita. A temperatura será medida de forma não invasiva por meio de uma pistola. Hoje, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, voltou a dizer que a possibilidade de uma pessoa infectada com ebola chegar ao Brasil é muito baixa. Nós estamos tentando desenvolver
uma abordagem que facilita, estimula que qualquer pessoa oriunda desses países que venha a ter qualquer um dos sintomas dentro do período de incubação possa procurar o serviço de saúde e já chegar com uma ficha de informação que automaticamente reporta ao profissional de saúde que ela vem daquela localidade, se está dentro do período de incubação. E a Organização Mundial da Saúde afirma que profissionais podem ter se contaminado por mau uso das roupas de proteção contra o ebola. O problema estaria na hora de vestir e de retirar o equipamento de proteção, especialmente a máscara. Outro fator seria a higiene inadequada das mãos. A Organização Mundial da Saúde avalia que as falhas podem ocorrer pela dificuldade de condições de trabalho que os profissionais da saúde encontram nos países afetados pelo vírus. Nos Estados Unidos, um juiz do estado do Maine suspendeu a quarentena imposta a uma enfermeira que tratou de pacientes de ebola em Serra Leoa. Ela estava confinada em sua casa e ontem desafiou as autoridades ao sair para andar de bicicleta. O juiz rejeitou os argumentos do Estado de que a medida é necessária para proteger a população e justificou que a enfermeira não apresenta sintomas da doença. Moradores da zona oeste de São Paulo, nas proximidades do Rio Pinheiros, reclamam do aumento no número de mosquitos na região. Os pernilongos têm tirado o sono dessas pessoas. Na casa de Marion, todas as janelas e portas têm tela. Mesmo assim, os mosquitos acabam entrando. Ajuda, mas não resolve o problema, porque as telas das portas, principalmente durante o dia, você entra, sai, então acaba entrando alguma coisa. E esses aparelhinhos para tomada, a gente acaba pondo em todos os quartos, até em quarto de bebê, quando precisa, porque senão você não consegue dormir. Problema comum à vizinhança, que mora no sítio Butantã, a 2 quarteirões do Rio Pinheiros. Eu acredito que seja do rio, porque geralmente o mosquito se prolifera em água, né? E a única água que nós temos aqui é o rio, a raia da USP, mas a raia da USP eu não acredito, porque ela está sempre em agitação, tudo. O rio é que fica mais tranquilo. O vigia da rua mal consegue trabalhar. Nossa, se você entra na guarita, é um monte de picada de uma vez, não consegue nem ficar lá dentro, nem para jantar. Incômodo que deixa muitas marcas pelo corpo. Esse dia eu dormi sem ligar o ventilador e quando eu acordei estava cheia de pernilongos, os braços cheios, o rosto que picaram bastante, né? A prefeitura, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, diz que é a retirada do mato que cresce dentro d'água que reduz a proliferação dos mosquitos. Já a EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, parceira na manutenção do rio, afirma que é a prefeitura que deve monitorar a condição do canal. Para os moradores, providências de ambas as partes seriam bem-vindas. Não entendo muito, mas eu acho que provavelmente um controle biológico das larvas. É uma capinagem do mato e com isso baixar para que não haja a possibilidade de colocarem os ovos e as larvas serem controladas. Eu acho que daria para melhorar bastante. Se erradicar, não sei dizer, mas melhorar deve dar. O Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo informou por meio de nota que o combate aos pernilongos é feito em resposta às solicitações realizadas pelo telefone 156. O órgão disse que também realiza periodicamente o controle de larvas de mosquitos adultos nos criadouros existentes com larvicida biológico e inseticidas em casos de alta infestação. O artista plástico e museólogo Emanuel Araújo esteve durante muitos anos à frente de diversos museus e casas de cultura, como a Pinacoteca do Estado de São Paulo. E por onde passa, sempre se empenha em unir arte e história. Por tudo isso, é um personagem que é cara de São Paulo. Tinha quem vem na frente nos recepcionar. No ateliê de Emanuel Araújo, na Bela Vista, centro da capital, o Bacê Curioso acompanha cada passo do dono. Ele tem só 8 meses e ele é um grande companheiro. Aqui as gravuras do início da carreira estão nas paredes para inspirar uma retomada de pinturas, já que nos últimos 40 anos a produção de Emanuel esteve concentrada em esculturas. Eu penso antes no trabalho, mas na realidade, mesmo quando faço um desenho preliminar,
eu tenho que ajustar a questão da madeira. Essa gestualidade, ela serve para não fazer uma obra que poderia ser feita no computador. Baiano e filho de ourives, ele não sabe bem se foi o destino, mas acredita que o castigo do pai, ao obrigá-lo a aprender marcenaria, acabou sendo um presente. Fui expulso de todas as escolas, e aí meu pai disse, bem, você vai ser consertado com oficina, né? Botou na Eufrásio, depois fui para a oficina de gráfica, e foi assim. E assim que me consertou. O lugar onde nasceu, Santo Amaro da Purificação, na Bahia, tem tanta relevância na história de Emanuel quanto São Paulo, a cidade escolhida por ele para viver, criar e ficar. Tinha também um grupo de artistas que eram muito interessantes. O Bonadei, Danilo de Prete, Odriozola. Tinha um salão de arte, tinha todas essas coisas, tinha Nicola, Duché, o próprio Deto Gassoni. Como eu fui adotado por eles, eu também adotei a cidade e pronto. O currículo de Emanuel Araújo é daqueles de peso. Premiado, já fez diversas exposições, tanto no Brasil quanto fora do país. Já deu aula em Universidade dos Estados Unidos, dirigiu grandes museus, esteve à frente, por exemplo, da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Mas há 10 anos é aqui, no Parque Ibirapuera, que ele comanda o Museu Afro, com mais de 6.000 obras. E se ainda não bastasse tudo isso, ele acaba de fazer uma doação da sua coleção particular. Toda vez que eu compro alguma obra de arte, alguma coisa ou na África, ou na Europa, ou aqui mesmo, eu sempre estou pensando no museu. Como fiz também na Pinacoteca, doei muitas coisas, muitas obras para a Pinacoteca, minha coleção de gravuras, doei coisas que eu comprei na Europa. Então eu gosto de me desfazer das coisas, né? Essa não foi a primeira doação dele. Já foram mais de 2.000 obras adquiridas pelo mundo que agora são do museu. Tanta dedicação é também um jeito de manter vivo o sonho já concretizado. O museu surgiu depois de muitas pesquisas iniciadas nos anos de 1980. Quando eu fiz o livro A Mão Afro-Brasileira, e que era exatamente um livro para recuperar esse cabedal da história brasileira do Brasil, que não consta em livro nenhum oficial. Um exercício de fazer com que esse museu seja o espelho para jovens afrodescendentes, para as crianças que têm preconceito, que sofrem preconceito na sala de aula e que vêm aqui e encontram personalidades importantes da vida brasileira que são negros. As contas do setor público, que incluem governo federal, estados, municípios e empresas estatais, fecharam o mês de setembro com o pior resultado já registrado pelo Banco Central. No mês passado, o déficit primário, resultado antes do pagamento de juros, ficou em 25 bilhões e meio de reais, maior valor da série histórica iniciada em dezembro de 2001. Também foi a primeira vez que o resultado primário acumulado no ano fica negativo. Déficit de 15 bilhões e 300 milhões de reais entre janeiro e setembro. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como a gente acabou de ver, as contas do governo estão no vermelho. Vermelhão profundo e sangrando. O governo gastou muito mais do que arrecada. Esse assunto pode parecer muito chato e distante. Mas a coisa chegou a um nível que as consequências para a vida da gente vão ficar muito claras em breve, no máximo no ano que vem. Primeiro, vamos explicar o que está acontecendo. O governo, na verdade, está sempre no vermelho. O governo tem dois tipos de despesa. Uma, as chamadas despesas correntes, gastos com salários, saúde, educação, obras, INSS e programas sociais. Outro tipo de despesa são as despesas com juros da enorme dívida do governo. Somados esses dois gastos, o governo está sempre no vermelho. Mas agora o governo está no vermelho mesmo quando a gente não leva em conta a despesa com juros da dívida, o que não acontecia desde o século passado. Esse tipo de déficit é chamado de déficit primário. Assim, o déficit total do governo aumentou ainda mais. E daí? Primeiro, o governo tem de pedir emprestado para cobrir o rombo. Quanto maior o rombo, maior a dívida. Quanto maior a dívida, maior a taxa de juros para o governo, o que faz com que aumente a taxa de juros para todo mundo.
Segundo, numa situação de desemprego ainda baixo, quanto mais o governo gasta, maior a inflação. Terceiro, isso não pode continuar para não virar uma bola de neve explosiva, como acontece com as pessoas que entram no cheque especial ou rolam dívidas no cartão de crédito. Para que isso não continue, o governo tem de cortar gastos ou aumentar impostos. A coisa ficou tão feia que o governo teria de fazer as duas coisas. Teria de cortar despesas em obras, por exemplo, não vai poder aumentar programas sociais. E vai ter de aumentar impostos para reduzir um pouco o rombo. O novo governo Dilma diz que vai começar a falar disso em mais ou menos 1 ou 2 semanas. O que aconteceu? O governo gastou mais, fez mais dívida, deixou a inflação mais alta, tudo isso para não deixar a economia esfriar. A economia esfriou. Era uma receita errada e deu errado. O país não cresceu e está endividado. Em suma, com juros mais altos, cortes de despesas e desconfiança geral do consumidor e do empresário na economia, o país não vai crescer quase nada de novo em 2015. Mas dessa vez a gente vai sentir mais no emprego e nos programas sociais. Boa noite. Bovespa registra a melhor semana dos últimos 7 meses e fecha outubro no azul. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou a sexta-feira com valorização de 4,38%, a maior alta em 18 dias. Com isso, o Ibovespa fechou a semana pós-eleições com valorização superior a 5%, com a alta acumulada de 0,95% em outubro e de pouco mais de 6% no ano. A TIM afirmou hoje que seus diretores e sua controladora, a Telecom Itália, não estão participando de qualquer discussão para a venda da operadora. Hoje, o jornal Folha de São Paulo publicou que Claro, Vivo e Oi fecharam acordo para apresentarem uma proposta de compra da TIM. No comunicado, a TIM informou que não tem qualquer conhecimento e não está tomando parte em qualquer discussão que visa uma possível venda da companhia. As ações da TIM tiveram forte alta hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Dados do IBGE divulgados hoje mostram que aumentou a frequência escolar de crianças de 4 a 5 anos de idade no Brasil. Passou de 51% em 2002 para 80% em 2012. O aumento da participação das mulheres na renda familiar é apontado como uma das causas da elevação da frequência de crianças no ensino infantil. Carla matriculou a filha Marina, hoje com 8 anos, na educação infantil, quando ela completou 4. Já a caçula Júlia teve de ir para a escola mais cedo que a irmã. Teve que ir com 3 anos. Por quê? Trabalho, né? Não teve jeito. Só o marido, né? Trabalhando sozinho em casa, daí é complicado. Tava difícil, precisava de uma ajuda. A análise dos dados do censo de 2010, que o IBGE divulgou hoje, mostra que em 10 anos a frequência escolar no Brasil aumentou mais entre crianças de 4 e 5 anos de idade. Em 2000, pouco mais de 51% do total nessa faixa etária frequentavam a escola. Em 2010, o percentual superou os 80%. E como no caso da Carla, tem a ver com a participação das mulheres na renda das famílias, que também cresceu no período, de 33% para 41%. Mas também tem relação com os programas sociais que condicionam o benefício à presença em sala de aula. Mais de 95% dos estudantes beneficiados pelo Bolsa Família frequentam a escola com a regularidade exigida, um índice superior ao registrado entre os alunos que não são atendidos pelo programa. Em São Paulo, o programa Leve Leite da Prefeitura, que atende 900 mil alunos, também exige que a criança frequente a escola. Mais de 2 faltas sem justificativa, perde o direito ao leite. Então, assim, faltar à toa também, a mãe acaba deixando de deixar a criança faltar por faltar, para não perder o benefício, né? Eu acredito que não seja só colocou por causa do benefício, mas aí a frequência acaba deixando uma coisa mais séria, assim, não pode faltar mais que 2 dias sem justificativa por causa do leite. E ainda segundo o estudo, aumentou também o número de famílias que têm a mulher como responsável. Segundo os dados do IBGE, mais de 37% das famílias brasileiras são chefiadas por uma mulher.
O estudo é baseado nos dados recolhidos durante o censo de 2010. Na pesquisa anterior de 2000, o percentual de famílias chefiadas por mulheres era de 22,2%. A pesquisa também afirma que em 87,4% desses casos, a família é constituída apenas pela mulher e seus filhos, sem cônjuge. O estudo também traz dados sobre trabalho. Segundo o IBGE, cresceu a desigualdade entre homens e mulheres no mercado formal. Mesmo com o aumento de mulheres trabalhando ou procurando emprego, elas ainda recebem cerca de 70% do rendimento médio dos homens. Outubro é o mês mais seco para o sistema Cantareira desde 1930. No mês de outubro, entraram no sistema Cantareira 10,7 bilhões de litros de água, a média de 72,5 bilhões. O volume que saiu do sistema este mês para abastecer a Grande São Paulo chegou a 60,5 bilhões de litros. O déficit no sistema preocupa os órgãos reguladores e a Sabesp, que calculavam a duração da primeira cota do volume morto para até o dia 21 de novembro. Agora calcula-se que esta reserva deve acabar em uma semana. Hoje o sistema registra 12,4% de sua capacidade, já considerando a segunda cota do volume morto. E o mês de outubro chega ao fim com chuvas abaixo da média na região sudeste. E São Paulo é a capital com menor registro de chuvas. Enquanto a média para outubro é de 126,9 milímetros, este ano choveu apenas 14,8 milímetros no período. Mas a notícia boa é que, segundo os meteorologistas, isso deve mudar porque há condições de chuva para São Paulo nesta primeira semana de novembro. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Amanhã o tempo continua instável com pancadas de chuva em praticamente todo o Brasil. No sul, a chuva continua e ainda há risco de temporais no sul gaúcho. Já no sudeste, centro-oeste e no norte do país, o sol aparece, mas ocorrem pancadas de chuva por causa do tempo abafado. Só não deve chover no norte de Minas Gerais. E no nordeste, o tempo fica firme com chuva rápida no sul do Maranhão e também no litoral da região. Máximas amanhã de 27 graus no Distrito Federal e de 30 em Natal. Em São Paulo, sábado será de sol e calor em todo o estado, mas o tempo fica abafado e pode chover em todas as áreas. No centro-oeste, máxima de 35 graus em Presidente Bernardes. No norte paulista, a nebulosidade é maior e pode chover a qualquer hora. Máxima de 33 em São José do Rio Preto. E no litoral, a chuva esperada para a tarde não deve estragar o dia na praia. Máxima de 31 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Até o começo da semana, a previsão não muda aqui na capital. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As máximas vão diminuindo aos poucos. 33 graus amanhã, 30 no domingo e 29 na segunda-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Campanha de vacinação contra a paralisia infantil acontecerá em novembro. A vacinação acontecerá entre os dias 8 e 28 de novembro. O governo federal quer imunizar 12 milhões e 700 mil crianças com idades entre 6 meses e 5 anos. Serão distribuídas 17 milhões e 800 mil doses da vacina em gotas. Porém, as secretarias estaduais devem disponibilizar a imunização injetável para crianças que tenham mais de 6 meses e estejam com a vacinação atrasada. O Brasil não registra casos de paralisia infantil há 25 anos. A partir de domingo, os celulares de 5 estados das regiões Norte e Nordeste vão passar a ter 9 dígitos. O anúncio foi feito pela Anatel. O 9º dígito já vale para celulares de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a partir do dia 2 de novembro, usuários dos estados do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima também deverão digitar 9 na frente do número. Cerca de 20 milhões de usuários nesses estados serão atingidos pela mudança. O sistema não é válido para números e telefones fixos, que continuam com 8 dígitos. No total, 90 milhões dos cerca de 280 milhões de celulares do país vão passar a exigir o 9º dígito nas chamadas.
E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. São Paulo vence o Emelec e fica muito perto da vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. O time paulista pode até perder no Equador no jogo de volta por um gol de diferença. Celso Cardoso. Só não pode, Estela, perder por 2 gols ou mais de diferença. O São Paulo chegou a abrir 3-0, vacilou, mas com o gol do zagueiro Antônio Carlos, definiu a vitória por 4-2 sobre o Emelec. Veja os gols. No Morumbi, Kaká tocou para Michael, que encontrou o Michel Bastos livre na entrada da área para fazer São Paulo 1, Emelec 0. Belíssimo chute do camisa 7. Ainda no primeiro tempo, o Ganso tocou bonito para Kaká. O camisa 8 dividiu com o goleiro Dreyer e a bola acabou sobrando nos pés de Hudson. 2-0 tricolor. O terceiro dos donos da casa saiu após um belo contra-ataque. Ganso inverteu o jogo. Kaká rolou para Allan Kardec, que limpou o zagueiro e chutou colocado. 3-0 São Paulo, só no primeiro tempo. Só que na etapa complementar, a equipe equatoriana resolveu aprontar. E Bolanhos bateu cruzado para diminuir o marcador. Rogério tentou, mas não conseguiu evitar o gol. Se não merecia, gol! Minutos depois, Mena recebeu o ótimo lançamento nas costas de Edson Silva e fez o segundo do time visitante, 3-2. Quando a boa vantagem parecia ter escapado de vez, Antônio Carlos subiu mais que todo mundo e testou firme para dar números finais ao jogo. São Paulo 4, Emelec 2. Tá aí a vitória. E no fim de semana a bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro. São jogos da 32ª rodada. Veja os confrontos. Amanhã, 2 jogos às 7h30. O Grêmio enfrenta o Vitória em Porto Alegre e o Goiás recebe o Fluminense no Serra Dourada. Às 9 da noite, o Corinthians enfrenta o Coritiba na Arena Itaquera. No domingo, às 5 da tarde, acontecem mais 4 jogos. Na Ilha do Retiro tem Sport e Figueirense. Santos e Internacional jogam na Vila Belmiro. O líder Cruzeiro enfrenta o Botafogo no Mineirão. E em Santa Catarina, o Criciúma recebe o São Paulo no estádio Heriberto Ussi. Às 7h30 tem Flamengo e Chapecoense no Maracanã. No mesmo horário, o Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Mineiro na Arena da Baixada. E completando a rodada, às 8 da noite, o Bahia recebe o Palmeiras na Fonte Nova. Nessa rodada vai ter muita competição. O Cruzeiro, é claro, vai tentar vencer, mas o Corinthians também pode chegar e embolar ali no meio. São Paulo, que já deu um passo à frente. Você acha que está muito disputado? A gente chega numa fase que cada rodada... Quer dizer, isso desde o começo, mas agora vai funilando. Interessa para todo mundo. Palmeiras sem confronto direto, a gente vai falar daqui a pouquinho com o Bahia, para não cair para a segunda divisão, permanecer na elite. Corinthians sonhando com Libertadores da América, tem que vencer o Curitiba jogando em casa. A gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho. Agora, tá ficando emocionante, né? Tá. Eu acho que o campeonato de pontos corridos ele é interessante justamente por conta disso, porque cada rodada ela é importante, ela é decisiva. 1 ponto, 2 pontos podem fazer muita falta no final. Claro, quando terminar tudo. Somando tudo. Então você tem que, exatamente, não pode se dar o luxo de perder pontos. E o São Paulo agora, eu acho que tem... Brigando pelo título, é muito difícil ainda estar brigando, mas também está brigando pelo título na Copa Sul-Americana. Então existem várias possibilidades de conquista de vaga na Libertadores. Em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa da vitória contra o Curitiba, como a gente falou aqui, para continuar com chances de classificação para a Libertadores da América, né, Celso? O fator campo é considerado fundamental para a conquista dos 3 pontos. O Corinthians não joga na Arena Itaquera há quase 1 mês e a expectativa é de casa cheia. Eu me entendo bem com o presidente, o pessoal pode ficar tranquilo. É isso que eu posso adiantar sobre as suas declarações, né? Todas elas estão dentro de um contexto que internamente a gente já conversou. Então, não cabe ficar fazendo análise, eu não sou analista de opinião. Vocês são analistas de opinião e cabe a vocês interpretar aquilo que está sendo dito. A mim cabe pensar na equipe, pensar em fazer um ótimo jogo, porque queremos vencer e é importante vencer em casa nessa hora. O Corinthians vem mantendo uma média muito boa nos últimos jogos, né? Vou repetir,
Já que repetimos a parte ruim, vou repetir a boa. Nos últimos 12 pontos fizemos 10. E se continuarmos dessa maneira, vamos estar muito próximo de um dos objetivos da temporada, que é muito importante para o clube, independentemente do que vier a acontecer no próximo ano. A equipe é 45 minutos, 1 hora antes do jogo, como a gente sempre faz. Tá aí o Mano e o futuro dele no Corinthians. É muito incomodado, né? Porque o presidente disse que não vai renovar com ele, até porque também termina o mandato dele, então ele vai deixar para que a nova gestão, o novo presidente escolha. Mas não fica complicado um técnico comandar um time sabendo disso? Não, claro que não. Eu acho que faz parte do profissionalismo. A gente não está acostumado com esse tipo de situação. Acabou o contrato, acabou o trabalho. E cabe a ele fazer um bom trabalho, independentemente de uma sequência de um futuro no clube. Tem que ser isento. É claro. No Palmeiras, a vitória também é fundamental para o futuro do clube na competição. Mas diferentemente do rival Corinthians, que falávamos há pouco, que sonha com Libertadores, no Palmeiras vencer significa minimizar o risco de queda para a segunda divisão. E o adversário vive o mesmo temor. Aqui no Palmeiras, o técnico Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva e logo de cara falou sobre o jogo deste domingo contra o Bahia, 8 horas da noite na Arena Fonte Nova. O Verdão, 14º colocado, tem 5 pontos a mais que o tricolor baiano, que é o vice-lanterna. Por isso, não dá para negar. É confronto direto na luta contra o rebaixamento. Para nós, esse jogo vale muito mais do que uma decisão. E nós temos que ter esse comportamento ao longo de 90 minutos. Um jogo muito difícil, requer uma preparação mais do que especial. E é uma decisão, já que são duas equipes brigando aí por uma vaga. O treinador palmeirense, que nos 13 jogos em que esteve à frente do Verdão não conseguiu repetir a escalação uma vez sequer, tem problemas novamente. O lateral esquerdo Juninho e o atacante Henrique cumprem suspensão automática. Agora nós temos que achar um substituto natural, fugindo das características do Henrique, mas que se preocupe também em estar mais presente dentro da área. É isso que nós queremos. Sem o artilheiro, Mouchi e Diogo são os principais candidatos a formar a dupla de ataque. Na lateral, Vitor Luiz, que vinha atuando no meio-campo, assume a vaga de Juninho. Renato, Marcelo Oliveira e Wesley, que treinou normalmente, devem formar o trio de volantes. E na armação fica a dúvida em relação a Valdívia. O chileno, que se recupera de um edema na região da bacia, correu ao redor do gramado. Caso não jogue, Mazinho deve fazer a função. E lá na Europa, o fim de semana será de rodada de clássicos pelos campeonatos nacionais. Destaque para a Alemanha, que tem um confronto entre os 2 melhores times dos últimos anos. O Chelsea encara amanhã na Premier League o Queen's Park Rangers, com uma novidade: o retorno do atacante Diego Costa. José Mourinho, treinador dos Blues, confirmou a volta do jogador ao time titular após ele servir a seleção da Espanha. O técnico ainda criticou as datas FIFA que fizeram com que ele perdesse o atleta por algumas rodadas. Não tenho nada a dizer. O que posso falar é o que todos sabem. Diego estava com problemas físicos no Chelsea, mas do jeito que tratamos, conseguimos fazer ele jogar. Depois, ele foi convocado e o perdemos por 4 partidas. Crystal Palace, Maribor, Shrewsbury e Manchester United. O Chelsea está na liderança do campeonato com 25 pontos, enquanto o Queen's Park Rangers é o penúltimo colocado com apenas 7 pontos. Amanhã será um dia muito importante para o Barcelona e o atacante Luis Suárez. O uruguaio foi confirmado pelo técnico Luis Henrique para enfrentar o Celta de Vigo no Camp Nou pelo campeonato local. Essa será a primeira partida oficial do atacante em casa, defendendo a equipe azul e grená. Pues lo veo na mesma linha de... Como tenho dito nas últimas semanas, o Suárez está em muito boa forma e treinando no mesmo ritmo que os outros jogadores. Queremos ver ele jogar e ficar melhor do que está. É o que se espera de grandes jogadores. O Barcelona ainda é o líder do campeonato espanhol com os mesmos 22 pontos do Sevilha, mas com 12 gols a mais de saldo. E o clássico ao qual me referi, Bayern e Borussia Dortmund, que já decidiram Liga dos Campeões recentemente, só que hoje em momentos distintos. O Bayern é líder, com um baita time, e o Borussia lá embaixo, quase na zona do rebaixamento. Celso, para você, um ótimo fim de semana. Para você também, até semana. E voltamos com o Gabriel. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job.
O Instituto Moreira Salles organiza hoje a 4ª edição do Dia D, Dia Drummond. A iniciativa quer transformar o 31 de outubro, dia do nascimento do poeta Carlos Drummond de Andrade, que viveu de 1902 a 1987, numa data do calendário cultural do país. A comemoração segue pelos próximos dias nas sedes do IMS no Rio, São Paulo e Poços de Caldas e também em instituições parceiras por outros estados, como Santa Catarina, Pernambuco, Paraíba e Ceará. A novidade desse ano é o filme Vida e Verso, de Carlos Drummond de Andrade, produzido pelo IMS, com roteiro e direção de Eucanaã Ferraz e fotografia de Walter Carvalho. Baseado na leitura criada para o palco do IMS Rio em 2013, o filme reúne 4 escritores contemporâneos: Joca Reiners Terron, Antônio Cícero, Alberto Martins e Afonso Henriques Neto. O primeiro conta fatos marcantes da vida do autor e os demais pontuam a cronologia, lendo seus poemas, cartas, diários, crônicas e ensaios. Saraus, palestras e espetáculos completam a programação, toda reunida em diadrummond.com.br. E as galerias Fortes Vilaça e Mendes Woods se juntam à Pinacoteca do Estado para colocar em evidência a obra do argentino Guillermo Cuitca, um ícone das artes latino-americanas e do mercado internacional. A mostra do museu já está em cartaz há tempos. As 2 galerias abriram as suas ontem em ação coordenada. A primeira apresenta 18 trabalhos da série Diários, que começou em 1994. São telas que o artista estende sobre sua mesa de trabalho, em que vão sendo gravadas ideias, rascunhos, números e lembretes. Na outra, uma série de pinturas de vários formatos que remetem aos temas caros ao artista, como a cartografia e paisagens soturnas. Boa noite. Explosão de galeria subterrânea na Avenida São Luís, no centro de São Paulo, deixa 2 pessoas feridas. A explosão aconteceu por volta das 4 da tarde na rede subterrânea de energia elétrica e repercutiu ali naquele bueiro que fica aqui na Avenida São Luís, na região da República. 2 pessoas que passavam pela calçada ficaram feridas e foram levadas para o pronto-socorro. Ainda não se sabe o que teria provocado essa explosão. A Eletropaulo diz que as causas serão investigadas. Polícia Federal indicia o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, por 9 crimes cometidos durante a fuga do Brasil para a Itália, entre eles falsidade ideológica e uso de documento falso. Pisolato fugiu com o documento de seu irmão, Celso Pisolato, falecido em abril de 1978. A pena para cada crime pode variar de 1 a 5 anos de reclusão. O ex-diretor foi condenado no processo do mensalão petista a 12 anos e 7 meses de prisão. Ele fugiu para a Itália em setembro do ano passado. Nesta semana, a justiça italiana negou o pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. A seguir, em Paris, incêndio atinge o prédio das rádios públicas. E susto nos Estados Unidos. Equipamento enrosca e paraquedista fica pendurado em torre. Dólar abre e fecha a semana em forte alta. Hoje, a moeda norte-americana encerrou o dia com valorização de 2,94%, negociada a R$ 2,47 na venda. Foi a maior alta percentual diária em quase 3 anos. Com isso, o dólar termina a semana com valorização de 0,88% e encerra o mês com alta acumulada de 1,25%. Uma cena inusitada. Paraquedista fica pendurado numa torre de comunicação nos Estados Unidos. O equipamento enroscou durante um salto de base jump. O caso aconteceu em St. Louis, no estado americano do Missouri. O jovem tentou o salto chamado base jump do alto de uma torre de comunicações, mas o paraquedas acabou enroscando num fio a 50 metros de altura. O resgate demorou 2 horas. O paraquedista não ficou ferido, mas foi levado algemado para a delegacia e deve responder a processo. Incêndio atinge o prédio das rádios públicas francesas em Paris.
O incêndio aconteceu no 8º andar da Maison de la Radio, às margens do rio Sena. O calor provocou a explosão de janelas, mas o fogo não chegou a tomar todo o andar. Não havia ninguém na área que estava em obras. 3 rádios interromperam a programação temporariamente. Testemunhas relataram que o sistema de alarme de incêndio não funcionou e os jornalistas e técnicos foram alertados pelo barulho dos helicópteros ao redor do prédio. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo depois de 1h30. Polícia de Israel reabre o acesso à esplanada das mesquitas, mas alguns confrontos acontecem em Jerusalém e na Cisjordânia. O acesso à mesquita de Al-Aqsa foi reaberto para homens acima dos 50 anos e mulheres de qualquer idade. A restrição na área sagrada, tanto para muçulmanos quanto para judeus, acontece sempre que a polícia considera haver a possibilidade de algum ato violento. O acesso havia sido fechado ontem depois que um palestino atirou num ativista judeu de direita e foi morto pela polícia israelense. Hoje, a manhã foi de calma e os muçulmanos puderam praticar as orações de sexta-feira, sob vigilância de mais de 1.000 homens da polícia. Mas à tarde explodiram confrontos em Jerusalém e em algumas áreas da Cisjordânia. Jovens palestinos atiravam pedras e coquetéis Molotov e a polícia respondia com bombas de gás. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Falta d'água em Itu. Vigias são contratados para garantir a segurança em bicas. Explosão em oficina mecânica em Osasco mata uma pessoa. Prefeitura começa a notificar imóveis ociosos no centro. Eles terão aumento no IPTU. Brasil vai medir temperatura de viajantes que vierem de países atingidos pelo ebola. IBGE mostra aumento no número de mulheres chefes de família, mas elas ainda ganham menos. E na série Cara de São Paulo, Emanuel Araújo, artista plástico e museólogo. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. E o Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Até segunda. O Todo Seu entra no clima do Halloween. Hoje, 10h30 da noite.